Senhoras e senhores, estamos de volta. Tem Fortaleza e São Paulo pelo Brasileirão. Na terça-feira tem São Paulo e Goiás. Então começou a maratona, começou o agosto terrível para todos os times. Então, como será que o São Paulo vai jogar contra o Fortaleza? Está aí na briga pelo G4. Fortaleza é um adversário direto, forte, muito forte. Gramado ruim, time bom. Enfim, vamos ver como é que o São Paulo vai jogar. E tem também as novidades aí sobre jogadores saindo, jogadores chegando. E tem também uma análise do Fortaleza. Enfim, muitas coisas para falar aqui. Sou o de Arnaldo Ribeiro e esse vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite lá na KTO. Usa esse QR Code que está na tela. Usa o cupom TRICOLOR. 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem o link também na descrição aqui se você quiser. Dê lá o seu palpite. Se quiser esperar um pouquinho, espera que daqui a pouco tem a nossa... Já. A hora que você estiver vendo esse vídeo, vai estar no ar já a dica KTO, minha e do Arnaldo, com uma odd preciosa para esse jogo. Então, vai lá na KTO, dê o seu palpite. A KTO apoia e apoia bem o canal Arnaldo e Tironi. Muito bem, muito bom dia, Arnaldo. Já se hidratando aí logo cedo. Isso. Eu dei uma corridinha, já, Ó, né? Dá beleza. uma. Isso aí. Muito bem. São Paulo, Fortaleza e São Paulo, jogo osso, jogo é uma disputa direta ali pelo, pelo G4, mas só que o São Exato. Paulo tem que pensar no todo. Poupar hoje para ter amanhã, ir com tudo. Como vai o São Paulo? Viajou todo mundo. E aí? É isso, né, Tironi? A briga com o Fortaleza ela é direta, né? O Fortaleza é o quarto colocado hoje, com 33 pontos. São Paulo tem 32. O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Então, perder para o Fortaleza significaria distância do G4, né? E, ao mesmo tempo, como você bem disse, é o início da administração da frente tripla para o São Paulo. Na terça-feira já tem. São Paulo, eu sempre falo isso, né? Joga na terça-feira, né? Não joga na quarta contra o Goiás, joga na terça-feira. E o São Paulo, em termos de tabela, eu vou te contar, viu, Tiranão? É uma administração de tabela péssima. Intervalo entre os jogos do São Paulo são bizarros. E o Fortaleza, por sua vez, não tem Copa do Brasil no meio de semana. Então o Fortaleza vai com tudo hoje. Promoção de ingressos, tal, está lotado. É uma das melhores campanhas do Fortaleza na história dos pontos corridos. E o São Paulo tem um desafio muito grande. Foi todo mundo para a Fortaleza do elenco, exceção do Lucas, suspenso. Né? E a apuração é que alguns titulares, não muitos, alguns, os mais desgastados, começarão no banco. Mas o São Paulo vai com um time forte, não vai ter aquela, como eu cheguei a imaginar, de colocar um time reserva, como foi contra o Águia de Marabá, ou outra situação nesse jogo contra o Fortaleza. Né? Seguindo um pouco do que vem acontecendo nas últimas partidas, um esticar a corda dos principais jogadores, dos principais titulares, e é um risco, mas né, é o atual estágio do time do Zubeldia. Né? Ele parece hoje confiar num grupo mais restrito, né? Usar basicamente os mesmos, né? E fazer poucas trocas. Hoje teremos poucas trocas. Teremos trocas, mas poucas trocas. Esse normalmente você diz, a sua opinião, né, Arnaldo, é que você acha meio que o pior dos mundos, né? Quando você mistura o time. Quando você vai mexer, você fala, então vai com todo mundo reserva. Pois é, isso me lembra um pouco, isso bate na madeira aí, Tironi, a questão do jogo do Vasco e do Cuiabá, lembra? É. Foram as duas Lembra derrotas. muito ano passado também, né? Lembra também um pouco ano passado, né? Embora o ano passado a gente tivesse aquela situação de a campanha do brasileiro já ser ruim o suficiente Para você não para você largar. você largar ou, né, enfim, esse ano o dilema talvez seja um pouco maior nesse agosto de 2024. Aí calha um jogo que a distância é grande, o clima é abafado, o gramado com as suas características que você mesmo. Então, esse é um dilema. Por exemplo, o
Caleri, eu imaginava que o Caleri nem viajasse, ficou no banco, tinha tido um desgaste muscular, ficou no banco contra o Botafogo. O Caleri viajou e vai jogar. Tá se sentindo bem, ele vai jogar. Vai jogar e de cara, é isso? Eu já fico, entendeu? Já entro no jogo já rezando. Eu não tô pensando atenção se ele tá fazendo gol ou não. Tô prestando atenção se ele não tá sentindo nada, né? E isso também vale também para os volantes, né? Que o São Paulo ainda não tem o Marcos Antônio na delegação. O Marcos Antônio deve estar à disposição na terça. A gente fala um pouco mais sobre reforços no final do vídeo. Mas ainda não foi para Fortaleza. Então é basicamente o grupo que tem sido relacionado em todas as partidas sem o Lucas, né? E aí o time titular sofrendo algumas alterações. O Caleri começou no banco contra o Botafogo, vai começar jogando hoje. E algumas outras trocas por limite físico. Jogadores que estão assim jogando várias seguidas, tipo Arboleda. Quem mais? Luiz Gustavo, mas só que esse não tem substituto. Mas não tem substituto, né? Tipo Arboleda, tipo Luciano, né? Arboleda e Luciano têm jogado praticamente todas. Luciano ainda ficou suspenso no jogo, mas o Arboleda não. Então, talvez esses, Arboleda, Luciano, mais um ou outro, comece no banco e a base do time ser o time titular, né? Mas se você tira Arboleda, Luciano, Lucas, já são 3 titulares importantes, né? Uhum. Então é um time, é uma mescla. Misto, mesclado, exatamente. Bom, e o Fortaleza, como você disse, né? Campanha boa, time bom, joga em casa, joga bem, mesmo no gramado ruim. Como vem eles, hein? Depois para falar do árbitro também. Eles vêm quase inteiros, né? O Fortaleza vem numa sequência muito boa. Diferentemente, né, do Zubeldia, o Vojvoda, ele já faz revezamento partida a partida, né? Ele é um treinador que dificilmente repete equipes, né? O Vojvoda, né? Então ele tem no jogo anterior, ele utilizou alguns jogadores considerados reservas, o jogo em Criciúma, um jogo atrasado, uma viagem longa. E hoje ele vai com força máxima. Lucheiro, aquela turma toda lá, vai todo mundo. E o árbitro é um árbitro que você sabe que eu gosto de escala, né, de arbitragem. Você não conhece. É um árbitro para mim eu não conhecia. David Oliveira Lacerda do Espírito Santo. Rapaz, de novo aquela situação. O VAR, Igor Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA. De novo nós temos aquela situação. O VAR ser muito mais experiente do que o árbitro de campo, de novo. Né? De novo, foi a situação do Corinthians e Grêmio, por exemplo, né? E o São Paulo tem sido cobaia de vários árbitros nesse Campeonato Brasileiro, vai ser cobaia de mais um árbitro. Muito bem, então tá. Segurem-se nas cadeiras. Árbitro de novo, inexperiente, mais um. Esse aí é do Espírito Santo. Bom, eu já te adianto que o árbitro de terça também será inexperiente no jogo com o Goiás. Nunca então, ouvi mas falar. É duro, né, a gente cara? vai fazer tem 8 jogos da Copa do Brasil. Não tem 8 árbitros experientes para colocar. Pois é, colocar cara. É duro, hein? O árbitro de terça eu te adianto, depois a gente vai falar mais sobre São Paulo e Goiás mais para frente em outros vídeos. É o Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Rapaz, sinceramente nunca ouvi. Nossa senhora, viu? Eu falei 8 jogos, são 8 jogos ou qual? Foram 16 jogos, é isso? Não, 8. É isso 8 aí, jogos, você tá razão. verdade. Nós estamos nas oitavas, é isso aí. É isso. Muito bem. Outro assunto que pegou nesses últimos dias, sobretudo no ontem, né, e anteontem, acabou a frase põe o Ibali, porque o Ibali foi emprestado para a Inter de Limeira. E o Moreira pode ir para o Vitória. Tem uma história aí, o Carpini quer o Moreira, que tem sido pouco aproveitado desde aquele jogo ruim que ele fez contra o Cruzeiro. O Ibali, então, nunca jogou nem com o Carpini, nem com o Zubeldia. Bom, a questão é a seguinte, beleza, né? Vou ganhar experiência e tal. Só que o São Paulo já está num déficit de jogador gigante, né? Já saiu, vai sair um, saiu outro, não sei o quê, não chegou ninguém. E agora esses dois aí vão ser emprestados. O Ibali, que todo mundo acha que é um grande jogador, promessa, tal, africano, e o Moreira, que esse sim já teve chance no time titular. E aí, Arnaldo? Essa é uma situação
também me surpreende um pouco, mas depois pesquisando, estudando, assim, a utilização de alguns jogadores mais jovens pelo Zubeldia, ela cessou, né? Ele começou utilizando quase todos eles, o Moreira, o Rodriguinho, né? O Ibali não, Sim. mas o Moreira, o Rodriguinho. E esses caras pararam de dar resposta no campo e nos treinos. Hoje, se Tem você. Rodriguinho também na jogada aí, né? Então, o Rodriguinho pode ser emprestado. Então, assim, É. o que o São Paulo chegou? O técnico não está usando. O São Paulo agora só vai ter jogo grande. Esses caras não foram utilizados no Paulista pelo Carpini, como você mesmo falou. O Carpini não deu cancha para molecada no estadual, quando é mais simples lançar jovem. E esses caras precisam de um mínimo de jogo, rodagem. Então, a diretoria do São Paulo tem procurado, já que o Zubeldia não está aproveitando, emprestar alguns jogadores para que no ano que vem os caras estejam pelo menos um pouco, sabe, perder aquele conforto do armário do CT, de só treinar e não jogar. Então o Moreira está sendo emprestado, o Ibali já foi emprestado, o Rodriguinho deve ser emprestado, num momento em que as três. O São Paulo imagina que, com o elenco mais farto, sem grandes lesões, fora as do Alisson e do Pablo Maia, bate aí na madeira, e com os reforços que estão chegando, por enquanto só foi o Marcos Antônio, a gente vai falar, o Zubeldia tenha opções suficientes para não precisar dos garotos. Hoje, é assim, se sai o Igor Vinícius ou o Rafinha, não jogaria o Moreira, jogaria o Ferrarese, como estava jogando o Diego Costa. É verdade. Como lateral direito. O Moreira já estava no fim da fila. Pois é. Eu acho um pouco arriscado essa situação nesse momento, pelo menos nesse mês, porque ainda tem o jogo todas as 3 jogos por semana com 3. Eu faria esse movimento um pouco mais à frente, né? Sentiria um pouco agosto, faria esse movimento em setembro, na minha concepção. Enfim, é uma situação. O Zubeldia, de fato, alguns garotos. O Negruti também, né? Não está sendo aproveitado. Alguns garotos não estão sendo aproveitados. Parece uma. A gente não conhece exatamente muito bem ainda o Zubeldia, mas parece meio uma característica, né? O cara testou, não deu. Não deu resposta, ou deu uma resposta ruim. Tipo, não. Pediu para. Moreira parece ter sido isso, né, Tironi? Jogou muito mal contra o Corinthians, pediu para sair no final do primeiro tempo. Aí não foi constatada a lesão. Foi antes do intervalo. Antes do Ele intervalo. pediu para sair antes do intervalo. Queimou uma troca naquele jogo. Então aí fica, né? E acho que tem uma situação já ficando meio clara que é a diferença de técnicos estrangeiros para, por exemplo, Dorival Júnior, que é um exemplar único. Aquela coisa paternalista comum aos jogadores e técnicos brasileiros não é exatamente o método de trabalho do Zubeldia, não era do Crespo, não é do Abel. Vai falando, não é do Vojvoda. Não é. Sim. E esse grupo do São Paulo é um grupo meio particular nesse aspecto, né? Que adorou trabalhar com o Dorival, que meio que incluía todo mundo de alguma forma, mas não é todo mundo Dorival. E assim, ao mesmo tempo, o Zubeldia consegue algumas coisas que o Dorival não conseguia. Por exemplo, colocar Luciano e Lucas juntos. Né? Isso estou falando no time, no campo. Isso não. É uma outra administração de elenco, eu acho. Isso não afetou a verve do time, né? Nada, pelo menos por enquanto. Não. Fica aí até o fim de vídeo que a gente vai dizer qual deve ser a escalação. A gente vai tentar montar aqui um São Paulo. Mas antes, Arnaldo, vamos falar dos reforços que chegaram. Paul Fernandes, está chegando Paul Fernandes. Esse aí tá quase, mas não chegou ainda. Tinha lá o lateral do Olímpia, que foi lá, mas esse aí nem nada, né? E que mais? Então, chegou Marcos Antônio. Assinou o contrato, terça-feira deve ir para o banco, pelo menos. Deve estar relacionado. Essa por enquanto, o volante reserva é o Lisieiro. Está lá no Fortaleza. Marcos Antônio.
Antes do Paulo Fernandes, o Lemos, zagueiro do Galo, etc., uruguaio, agora andou um pouquinho e também deve fechar no início dessa semana. Seria lá o reserva do Diego Costa, né? Reserva não, o substituto do Diego Costa. O Paulo Fernandes, Tironi, não é tão simples. Ele é titular do Boca Juniors. Ele tem mais 6 meses de contrato. É mais ou menos a situação inversa do Wellington. Sim. A gente pode pegar. O São Paulo acertou verbalmente com ele, com o empresário, um contrato de 2 anos a partir do ano que vem. E agora Entendi. tenta a liberação antes. Certo. Assim como o Southampton tentou com ele. Eu acho o Boca classificado para jogar com o Cruzeiro, eu acho impossível o Boca liberar. A não ser que tenha aquela composição. O Boca vai contratar o Galopo? Vai pagar quanto? Aí, então, eu cobro menos, mas você me dá a liberação do Paulo Fernandes, entendeu? Uma composição Sim. deste tipo. E o São Paulo, então eu estou falando, Marcos Antônio, Paulo Fernandes, pedido do Zubeldia mesmo, Lemos. O São Paulo ainda não desistiu totalmente do Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes, a mulher, os caras deixaram, os caras estavam contando em jogar. O Thiago Mendes foi expulso no amistoso lá do time dele com 10 minutos. A mulher foi parar no hospital. Os caras estão forçando uma barra maluca lá para. Porque ficou essa história, o empresário vai lá, tal, leva os caras no CT, dá a camisa, acerta verbalmente o contrato, só que os caras não tinham liberação. Não libera. Sim. Então, digamos assim, o São Paulo queria o Thiago Mendes mesmo antes do Zubeldia. Quando o Zubeldia viu que a coisa não ia ser tão simples, ele foi para o Paulo Fernandes, que também não é tão simples. Entendi. Então, você tem essa... Né? No fim das contas, não tem nenhum nem outro. Não tem nenhum nem outro, né? E só para completar, eu citei o negócio do Wellington, Southampton, Juan, é aquilo, o Southampton fez proposta para a liberação imediata do Wellington e do Juan. O São Paulo rechaçou a do Wellington, não vai nem conversar, porque não era tem... troco, era ridículo. Era uma grana ruim. 500 mil euros ou 400 mil euros, sei lá, coisa assim. A do Juan, o São Paulo está analisando. O Zubeldia não quer liberar. O São Paulo, o Juan é um pouco a mais, tem o André Silva e tal. O fato é que o Zubeldia não quer liberar porque o Wellington não tem nem conversa, não tem outro. Sim. E o Juan utiliza bastante. O Juan pode ser uma opção hoje para o jogo do Fortaleza. Olha, viajou, dependendo que o André Silva jogou no último jogo, rapaz. Até porque a característica é muito diferente, né? Sim, a do Juan se assemelha mais à do Caleri. Isso, briga, morde mais. Exatamente. Exato. Bom, vou tentar montar um time aí, antes de fechar. Rafael. Sim. Igor Vinícius. Acho que sim. Poderia ser o Rafinha, mas o Igor, ele vinha de suspensão até o jogo do Botafogo. Acho que ele terminou inteiro o jogo do Botafogo. Acho que sim. Aí, vamos tirar o Arboleda. Ferrarese e Alan Franco. Acho que sim. E o Wellington. Igor Vinícius e o Wellington acho difícil sair. Exato. Acho que é isso aí. Aí a questão, como diria o outro. Pois é. E aí? O cara tem que tirar os caras que jogam muito. O Luiz Gustavo. E aí? Não tem outro para jogar agora, de primeiro. Cara, esse é um perigo. Eu acho que o Liseiro... Eu acho um puta perigo. Eu acho o Bobadilha jogar bom. O Bobadilha tá entrando no prumo. Sim. O Luiz Gustavo eu já acho um risco. Mas por exclusão, acho que vão acabar jogando os dois, entendeu? Isso. Não teria outro, né? Não tem outro volante. E nem com o Marcos Antônio teria, né? Porque o Marcos Antônio é segundo. É isso. Então tá. Então é Luiz Gustavo, batam na madeira. E Bobadilha. Beleza, tô dentro. Sem Lucas. Aí tem uma série de opções. É uma série de opções. Então vamos fazer pelo mais fácil. Aí é Luciano, Caleri que vai jogar e Ferreirinha. Falta o cara da direita. Então, eu acho que o Luciano talvez comece fora, como o Caleri começou no jogo passado. Então você teria Lucas e Luciano para substituir. E aquela turma toda, né? Tipo, tem um monte, né? Na direita, pode ser o Eric, pode ser o Rato, né? Eu acho que eu vou chutar dois aqui, Rato e Nestor. Pode ser Rato e Nestor, pode ser. Pode ser. Entrando nos lugares do...
Se bem que o Luciano Nestor tem jogado mais pelo lado do que centralizado, né? Mas pode ser, pode ser. Pode ser o Nestor de 10. Mas se não for, é o quê? O Michel, que entrou no outro jogo? Você tem. Você tem o Michel, você tem pode ser o André de lado. Você tem algumas possibilidades, né? Enfim, nada assim. Mas assim. Bom, o Zubeldia volta para o campo, né? O Zubeldia volta para o campo, esse volta. Espero que não tome cartão. É curioso até sobre o substituto do Lucas, né? O Rato teve algumas chances, não foi bem. O Eric teve um pouquinho de tempo contra o Botafogo. O Eric conhece o Castelão, jogou tanto tempo no Ceará, né? Sei lá, um jogador mais leve, poderia ser uma opção. Entre os dois, hoje, é curioso, eu sou muito mais o Wellington Rato, mas assim, o Wellington Rato há muito tempo não faz um jogo bom, né, pelo São Paulo. Fez mais ou menos. Sabe o jogo que eu gostei dele? Aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Eu gostei do Wellington Rato lá em Curitiba. É verdade. Naquele jogo que ele começou como titular. Mas não foram tantos. Bom, veremos. Bom, é isso aí. Ó. Esse vídeo aqui teve o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Olhe lá no Instagram Arnaldo Tironi 1, que tem uma dica boa lá para esse jogo. Usa o cupom Tricolor, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Link na descrição. A KTO apoia o canal. Tem live depois de Fortaleza e São Paulo. Invadindo o seu domingo, né? Começa às 11h30 da noite. Isso. Balões subindo. Valeu.